Hoje, vamos entender o que são terapias energéticas, alternativas e complementares. Como uma mudança de currículo nas universidades de medicina no início do século XX criou a indústria farmacêutica e também a importância da sua tomada de consciência sobre o que é saúde e a sua participação nesse processo. Hoje é segunda-feira, dia 29 de março de 2021. Eu sou Sofia Golfeto e nesse canal aqui você encontra temas ligados ao desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e expansão da consciência. Eu tenho vídeo novo aqui toda segunda-feira às 7h30 da noite. E para você que já é inscrito, que já está acostumado comigo e tal, eu peço sempre aquela ajudinha de fazer os 3 Cs, perdão, que é curtir, comentar, compartilhar, para me ajudar aí na divulgação do vídeo, tá bom, pessoal? Olha, eu acredito que o vídeo de hoje vai ficar um pouco mais extenso do que o que eu normalmente costumo fazer, que é entre 15 e 20 minutos, porque eu tenho várias coisas interessantes para falar para vocês aqui. Eu estou fazendo por hora um encerramento da série que eu estou realizando aqui sobre terapias complementares, que na verdade eu vou mudar o nome, inclusive da playlist, vai passar para terapias energéticas, tá? Porque eu fui descobrindo ao longo dessas apresentações aqui, que terapia energética fica melhor para o tema da playlist. Então, eu vou trazer aqui para vocês alguns esclarecimentos de como nós chegamos em tudo isso que nós chegamos aí, por exemplo, das terapias complementares e o que ela é efetivamente, enfim, tem bastante coisa. Então, vamos lá. Até o final do século XIX e início do século XX, a medicina, digamos assim, tradicional, ela tinha na sua essência o tratamento do ser como um todo. A pessoa era tratada holisticamente, os médicos traziam toda uma sabedoria, né? Inclusive das próprias universidades que existiam na época, mas voltada com uma visão para o ser integral. Né? A formação nas faculdades que existiam era feita de maneira imparcial em termos de produção de remédios, até porque naquela época não existia uma indústria farmacêutica como nós a conhecemos hoje. Então não havia interferência da indústria farmacêutica na formação dos médicos. E muitas práticas que hoje nós conhecemos como alternativas ou energéticas ou complementares, né, elas eram utilizadas lá para trás, de 1910, como uma coisa natural nos tratamentos que os médicos realizavam com os seus pacientes. Porém, por volta de 1910, a história da formação em medicina começou a mudar por obra de dois poderosos da época, e eu diria que não só daquela época, né, mas duas pessoas muito conhecidas, e talvez até vocês já conheçam esses sobrenomes, que foi o Carnegie e o John Rockefeller. E essa mudança começou a acontecer lá nos Estados Unidos, certo? De que maneira? Eles enxergaram na indústria farmacêutica uma excelente forma de ganhar dinheiro. Por isso o nome passou a ser indústria farmacêutica, porque toda indústria, obviamente, quer lucrar. Ninguém vai abrir uma indústria de alguma coisa, uma fábrica de alguma coisa, se não for para ganhar dinheiro, né? Então o que eles fizeram? Eles contrataram um cara lá para fazer uma pesquisa de quantas universidades e faculdades de medicina tinha lá nos Estados Unidos e tal, e eles então elaboraram um plano, fizeram uma proposta da seguinte forma: eles procuraram os reitores, né, os donos das universidades, das faculdades, e fizeram a sugestão de que eles estariam colaborando financeiramente com aquelas entidades, desde que fosse permitido que um representante deles fizesse parte do conselho daquela faculdade, daquela universidade, e interferisse, então, portanto, na mudança do currículo da faculdade. Tá? Eles, na verdade, passaram a elaborar os novos currículos, os novos conteúdos que as faculdades de medicina deveriam ter, em troca de darem
a grana, né, aquela contribuição para a faculdade se tornar melhor, tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso. Nós, como pessoal, é bonzinho, gente, né? Então, a partir de 1910, eles começaram a implantar um sistema de ensino nas faculdades de medicina que foi tirando do médico aquela visão que até então ele trazia de ver o ser desta forma integral, né? E começou a olhar para as pessoas como um receptor de remédio. Ah, então você está com sintoma tal, olha, tem esse remédio aqui que foi desenvolvido, olha, tem esse aqui, tanto é que vocês sabem muito bem que hoje a primeira coisa que um estudante de medicina, no primeiro dia que ele chega na faculdade, o que ele encontra? Um representante de uma empresa, de um laboratório farmacêutico. Então, de 1910 para cá, todo aquele conhecimento que os médicos tinham, né, foi sendo totalmente abolido. E lá nos primeiros anos onde isso aconteceu, né, depois que foi implantado esse sistema pela benevolência, né, desses empresários, né, muitas faculdades de naturoterapia e de homeopatia lá nos Estados Unidos fecharam. Pela minha pesquisa aí, foram mais de 100. Por quê? Porque esse tipo de tratamento não era interessante para a indústria farmacêutica e para essas faculdades que não quiseram se adaptar às novas regras impostas pelo Carnegie e pelo Rockefeller, acabaram fechando as portas, porque foram inclusive boicotadas, tá certo? Bom, aí o que acontece? Tudo que era aplicado então naquela medicina de cura, tá, foi abolido e nós passamos a entrar na indústria da medicina do remédio, né, abandonando várias práticas saudáveis e introduzindo somente o remedeio. E sabe, pessoal, junto com isso daqui, porque vocês sabem que o século XX, principalmente lá na primeira metade do século XX, nós tivemos um boom de expansão, de industrialização, de uma série de coisas. E também na primeira metade do século XX foi formada a indústria alimentícia. Muita coisa que hoje faz parte da nossa alimentação como se fosse a melhor coisa do mundo e que não é, foi introduzida nessa primeira metade do século XX, inclusive com a participação desses caras aí também e outras famílias poderosas e famosas, né, que dominavam aí muita coisa no planeta todo, não só aqui no Brasil, tá? Então, muita coisa que foi introduzida na alimentação das pessoas como uma coisa normal para fazer parte da vida delas, são coisas que faziam mal e que fazem até hoje e que causam doenças. Então existe uma coisa assim, é um círculo vicioso, tá? Então você se alimenta mal, você fica doente, você procura o remédio, o médico ele te dá o remédio, você continua comendo mal. Por quê? Porque as faculdades de medicina não levam a sério aquilo que Hipócrates falou, que seu alimento seja seu remédio seja seu alimento. Porque se você se alimenta adequadamente, você já elimina a maior parte da possibilidade de você ter algum problema físico. Claro que a sua mente ajuda nesse processo, né? Tudo é criado aqui, né? E você precisa de atividade física, mas a alimentação é a base da manutenção da nossa casa, que é o nosso corpo. Se você se alimenta mal, é claro que você, mais cedo ou mais tarde, vai ficar doente. E como diz o Laer Ribeiro, se você não tem tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter que encontrar tempo e dinheiro para cuidar da sua doença, tá? Então, pessoal, durante durante uns 80 anos, essa medicina predominantemente de remédio fez parte das nossas vidas. Mas de uns 30, 40 anos para cá, muitas pessoas que obviamente continuaram estudando e aplicando uma série de outras coisas que foram abandonados pela ciência, certo? Pela ciência, né? Porque aí foi tudo modificado, foi feito todo um negócio para a gente acreditar na ciência, né? Então aí muita gente não deixou de aplicar, não deixou de aprender, de estudar, e isso tudo foi evoluindo, até que da década de 90 para cá, principalmente aqui no Brasil, nós começamos a ter acesso a essas informações, porque nós ficamos com um véu na frente dos nossos olhos durante muito tempo. Mas da década de 90 para cá, nós começamos a enxergar as coisas de uma outra forma, a ter acesso à informação. E no Brasil, o grande responsável por essa mudança de chave
foi o próprio Dr. Laí Ribeiro, que inclusive trabalhou em laboratórios lá nos Estados Unidos, foi vice-presidente, foi um monte de coisa, e ele conhece o que está por trás, certo? Então, ele começou a trazer, através da internet, esse conhecimento para o grande público. E nos últimos 10 anos ele está fazendo um trabalho maravilhoso, porque ele está fazendo as pessoas entenderem como que a saúde funciona, como o nosso corpo funciona, como a nossa mente funciona, e nós estamos tendo, então, uma mudança de visão, não só com relação à nossa saúde, mas com relação a tudo que acontece na nossa vida, tanto pela ação do Dr. Laí Ribeiro, como de tantas outras pessoas, como, por exemplo, o Marcos Trombetta, que eu tanto falo aqui, tá? Bom, e junto com isso tudo, as pessoas estão entendendo que nós somos pura energia. Porque matéria é energia condensada. Então, quando nós falamos de energia, nós estamos falando de saúde, porque a energia, ela é frequência e vibração, e tudo em nós tem uma determinada vibração e uma determinada frequência. Então, o nosso DNA, o nosso RNA, tudo aquilo que a gente faz, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente materializa na nossa vida, é através dessa energia. Então, daí que veio o nome de terapias energéticas ou terapias alternativas, tá? Por quê? Porque elas mexem com a base do nosso ser, que é a energia, que é daquilo que nós somos formados, tá? E muita gente hoje está entendendo isso e está conseguindo curas ou então melhoras significativas na sua qualidade de vida, e também está conseguindo manter a saúde de uma maneira muito plena, com pessoas de idade aí ativas e super bem, certo? Porque estão entendendo isso tudo. Então, toda a terapia que promove o bem-estar físico, mental, emocional e espiritual é terapia energética e ficaram conhecidas como terapias alternativas, certo? Aqui mesmo, toda terapia alternativa é energética. Algumas trabalham só a parte de energia, algumas dessas terapias, como foi o que eu trouxe aqui, a mesa quântica e o biomagnetismo, por exemplo. Mas existem terapias energéticas, né, alternativas que trabalham com coisas, né, coisas tipo assim, a fitoterapia trabalha com as plantas, a aromaterapia que trabalha com os óleos essenciais, os florais, né, que trabalham com plantas também, ou se utilizam de coisas materiais, como por exemplo a musicoterapia. Então tudo é terapia alternativa energética, tá? O nome não importa. O que importa é a gente entender que isso tudo trabalha a energia e nós somos energia. Então, basicamente é isso. Agora, como foram obtidos os resultados cientificamente comprovados, né, que determinados tratamentos promoviam, né, foram obtidos, porque chegou num ponto em que tiveram realmente que tentar comprovar cientificamente que algumas terapias alternativas funcionavam, porque começou a aparecer, né, casos e mais casos de que as coisas estavam funcionando. Então, aí sim, porque eles foram cientificamente comprovados, né, então mostrou lá para a medicina alopática tradicional aqui do Ocidente, que aquilo funcionava. Então, essas terapias que ficaram comprovadas passaram a ser conhecidas como terapias complementares. Tá? Que eu já vou explicar para vocês o que é, mas antes de explicar o que é, eu peço para você que não é inscrito, se estiver gostando do conteúdo e da minha maneira de falar e dos temas que eu trago aqui, eu peço para você se inscrever e acionar o sininho para você receber as notificações, tá bom? Agora vamos lá, terapia complementar, o que é? É um tipo de prática que visa prevenir ou ajudar no tratamento de doenças ou condições adversas de saúde. São técnicas reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde, baseadas em conhecimentos tradicionais, usados de forma integrada à medicina convencional, mas não a substituindo. Vocês vejam que interessante, porque a própria definição já diz que uma coisa não substitui a outra, obviamente sabemos por quê, né?
Para surtir efeito, as especialidades devem ser indicadas por profissionais da área médica, conforme a necessidade de cada paciente. No Brasil, são reconhecidas 29 práticas integrativas e complementares, que são as TICs, né? Que também são promovidas pelo Sistema Único de Saúde, e são elas. Então, agora eu vou ler para vocês as 29. Apiterapia, aromaterapia, arte-terapia, ayurveda, biodança, bioenergética, constelação familiar, cromoterapia, dança circular, geoterapia, hipnoterapia, homeopatia, imposição de mãos, medicina antroposófica, medicina tradicional chinesa / acupuntura, meditação, musicoterapia, naturopatia, osteopatia, ozonioterapia, plantas medicinais, fitoterapia, quiropraxia, reflexoterapia, reiki, Shantala, terapia comunitária integrativa, terapias de florais, termalismo social, crenoterapia e yoga. E já entre os serviços particulares, as possibilidades são ainda maiores. A terapia neural, por exemplo, é uma aceita pela Organização Mundial da Saúde, mas não existe na rede pública, tá bom? Então, pessoal, entender e conhecer por que nós ficamos dependentes de remédio, saber como as coisas aconteceram, conhecer a história verdadeira do que nos levou a estar nesta realidade que nós estamos vivendo hoje, né? Ir em busca do conhecimento, do aprendizado, faz com que você veja a realidade à sua volta e da sua própria vida de uma forma diferente. Por isso que eu insisto tanto aqui que o conhecimento é uma coisa importantíssima, porque ele liberta você da ignorância. A partir do momento que você entende como que as coisas efetivamente são, você acorda, você desperta para a vida. E não é porque você não vê uma coisa que esta coisa não existe. Se fosse assim, ninguém deveria acreditar na internet e no funcionamento de um telefone celular, por exemplo, nem nas ondas do rádio, porque nós não a vemos, mas elas estão aqui ao nosso redor. Da mesma forma, todas as ondas, frequências e vibrações que formam o mundo material que a gente vive, que formam o nosso corpo e que formam a realidade daquilo que nós materializamos aqui na nossa mente. Nós temos a capacidade de imaginar, e imaginação é o que gera o que nós vemos. E tem o povo que é São Tomé, que só acredita vendo. É uma pena, porque essas pessoas sofrem muito, são pessoas muito rígidas consigo mesmas, né? Então, quando nós nos abrimos para enxergar as coisas de uma outra forma, a gente consegue encontrar soluções para todos os problemas. E o que é a vida, se não uma solução de problemas contínuos? E os problemas nos trazem a possibilidade da gente conhecer novas coisas, da gente aprender e da gente evoluir. Já imaginou se a gente não tivesse problema na vida? Então tudo depende da maneira como você olha para o seu problema e como você reage ou responde ao seu problema. E isso tudo tá ligado, porque se você hoje é uma pessoa que está passando por algum problema de saúde, que te limita de viver, tá? Que te deixa com dor o tempo inteiro, que te coloca numa condição onde você fica dependente de outras pessoas, isso tudo pode ser mudado de acordo com a maneira como você interage com isso tudo. E também com a possibilidade de você ir buscar tratamentos alternativos. Não abandonar o que você está fazendo, mas ir em busca de novos horizontes e de novas possibilidades, porque eles existem. E não é porque você não está vendo a energia que ela não está atuando em você, muito pelo contrário. Acreditando nela ou não, você está colhendo os resultados da energia que você vibra. Tá bom? E por isso que eu falo para vocês aqui, pessoal, sempre do curso do professor Marcos, que eu deixo o link aqui embaixo do NA Mind, porque esse treinamento, ele mostra pra gente como as nossas crenças, os nossos paradigmas são formados, ele mostra como que a nossa mente funciona, ele ensina a gente a fazer essa quebra de crenças e paradigmas que limitam a gente. É um curso libertador, é um treinamento maravilhoso, tá? Então, se você realmente tiver a fim de trilhar esse caminho, clica lá no link, porque, inclusive, se eu não me engano, tá em promoção, tá passando por uma fase de promoção aí, tá? Inclusive com mais material do que normalmente ele tem. Então, eu só posso dizer para vocês
que eu espero que essa série que eu fiz aqui ajude você a enxergar que existem outras possibilidades, né? Não vamos ficar presos nessa coisa que nos foi imposta, né? Nos últimos 100 e poucos anos, por pessoas que, na verdade, queriam ganhar a graninha e acabaram causando um mal enorme aí para a nossa civilização. Então, nós precisamos acordar, gente. Vamos acordar para a realidade e ver e perceber que muito do que a gente ouve não é a realidade que realmente acontece. Nós nos deixamos enganar, tá bom? E que você possa vibrar numa frequência aí de saúde, de amor, de fé, de esperança, de paz, porque isso com certeza vai trazer mais saúde para sua vida. E aqui na descrição do vídeo você tem todos os links que eu sempre falo, tem o link, os links para todos os terapeutas que eu mencionei nessa playlist toda aqui, tem o link da plataforma Unidharma, da loja da mente, do canal Lightworkers, enfim, tem um monte de coisa legal para você aí. E hoje eu vou encerrar pedindo desculpa, porque eu sei que esse vídeo ficou longo, mas eu achei que era importante, tá? Encerrar com uma mensagem do Dr. Laí Ribeiro, a quem eu tenho um profundo respeito, uma grande admiração e um orgulho danado dele ser brasileiro. Nada acontece no mundo físico sem a sua participação. Uma excelente semana para todos nós. Até o próximo vídeo. Eu sou Sofia Golfeto. Muita paz e muita luz. Namastê e um beijo para você. Tchau.